Aleluia. Amém. Louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. Essa rocha é esta mensagem. Louvado seja o Senhor. Eu estou contente. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos contentes. Amém. Podem sentar. Eu estava pensando. Sabe quando às vezes tem jogos grandes, quando as pessoas ficam alegres, mas nós estamos caminhando para o céu. Aí é que está um gol. Louvado seja o nome do Senhor, podem sentar. Espero que estejam com expectativa, animados, que tenham vindo esperando algo muito especial esta noite. Quem vem? E vocês todos vão receber uma bênção especial esta noite extra. Todas as vezes que nos reunimos, recebemos a bênção extra, porque estamos ouvindo a voz de Deus e vamos ouvir mais, muito mais sobre isso esta noite. Uma coisa tão maravilhosa, não existe essa coisa de ficar sentado aqui na igreja esperando que seja bom. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria de dar boas-vindas a vocês, a igreja, onde nossos olhos se abriram, nós o conhecíamos, mas agora foi revelado a nós que William Marion Branham é a voz do sinal. Amém! Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o Senhor. Podem sentar, é isso que nos traz aqui. É por isso que apertamos o play. Amém. Nós aprendemos que essa voz é tão importante ouvi-la, que o próprio Deus vai tocar fitas sob os céus. Amém. Isso assim diz sobre isso. Amém. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Às vezes queima essas pessoas que não tocam fita, mas o próprio Deus toca as fitas debaixo dos céus. E cada ano passado, desde o início, eles fazem a mesma coisa nesta ocasião, desde aquela época. Logo que o mensageiro vai embora, o que o irmão Branham disse, o que eles fazem? Eles organizam. Não foi o mensageiro. Quando o mensageiro estava ali, quando ele foi embora, eles se organizaram com grupos de homens, ele disse que o faziam, e esses grupos de homens eventualmente tornavam-se uma denominação e formavam grupos e depois denominações. E com pentecostais, eles fizeram assim com a igreja, tornaram-se a igreja de Deus, depois a Assembleia de Deus, depois a unidade, dualidade, e assim começaram a se dividir em várias doutrinas e ideias. Mas o profeta de Deus disse que isso não acontecerá no tempo final. Ele não vai deixar isso acontecer novamente. Tudo está espalhado. Não haverá outra denominação. Estarão identificados, no entanto, pelas suas características. O que faziam então, o que disseram então, dirão agora e farão isso agora, exatamente o que fizeram naquela época, farão agora. Eles dizem. Agora ouçam. Não se pode ouvir uma voz. Não.
Mas há outros que são ungidos, outras vozes que estão por aí, outros que foram chamados, outros que foram predestinados para dizer alguma coisa, fazer algo. E exige-se essas vozes desses ministros para aperfeiçoar a noiva de Jesus Cristo. Você tem de ter essas vozes. Bobagem! Bobagem! Yo! Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Podem sentar. Esta mensagem falada pelo eleito de Deus, vindicado pela coluna de fogo, é isso que vai perfeccionar esta noiva. É a única coisa que necessitamos, é a única voz que necessitamos, a voz deste mensageiro, mais nada. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o Senhor. Podem sentar. Essa é a voz do sinal. Não será um grupo, será um homem. Deus nunca tratou de maneira diferente a não ser com um homem. Agora, Elias não era um grupo. Louvado seja o Senhor. João Batista não era um grupo. Eram um indivíduo. Deus, Malaquias 4, não diz, eu enviarei um grupo. Ele diz, eu enviarei Elias. A palavra não pode ser mudada. Amém. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Aí, é isso aí mesmo em que cremos. Isso mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Podem sentar. Não diz grupos, não diz voz, diz Elias, Malaquias 4. Um homem, uma mensagem para aperfeiçoar a noiva de Jesus Cristo. Amém. Agora, Datã e Coré não... Aí, novamente... A denominação não é um problema para nós. Não são, eles não são um problema. O que eles são, eles nem chegam perto. Isso não é nada. O que eles vão fazer, isso não é nada. A pressão vem quando vem que fecham as portas e não pode comprar. Ai, nós estaremos fora. Nós somos noiva. Isso não significa nada. Esse negócio de coisa nuclear. Nós já saímos aqui. Louvado seja o Senhor. Podem sentar. O mundo tem medo dessas coisas, mas não é essa questão. Os mensageiros vêm e quem for, quando chegar até o fim, ele diz que parece-se tanto. Duas mãos, como a Bruna disse, as duas mãos são muito parecidas. Chega a esse ponto, seja o que for, como eu falei, a expressão como eu falei antes, o sapato serve. Ele disse que estava ali. Então, Datã e Coré, eles não disse não ouçam a Moisés. Não, Senhor. Eles sabiam que não devia falar isso. Eles sabiam que não é para dizer isso naquele tempo também, agora não. Porque eles teriam saído daquele ministério se tivesse falado isso, mas eles queriam adicionar a voz deles, a voz dele. Esse é o problema. A voz deles, aquela voz. Eles querem tornar o maior o menor e existe o maior, eles querem tornar a mensagem deles maior e a mensagem do profeta menor, mas esta é a única coisa, a única mensagem. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Podem sentar.
Dizem que Moisés é o mensageiro, com certeza. Eles têm que dizer isso. Mas há outros santos e vocês têm que ouvir esses homens também. Tem mais homens ungidos e santos. Eles eram santos e tinham algo a dizer, mas falharam a reconhecer a mensagem de um homem. O trabalho deles era apontar para aquele mensageiro. Eu acho que diz um homem, não um grupo, um homem, foi o que ele disse, entendendo que esse é o mensageiro. Louvado seja o nome do Senhor. Eles são outro grupo ungido de homens. Há outros grupos de homens ungidos e é verdade. Você vê as duas mãos parecidas, é verdade. Mas nós somos um grupo de homens. Vocês também têm que ouvir a nós. Não tem sido dito isso? Vamos ver o que o profeta diz. Deus nunca lidou com um grupo. Fim da história. Louvado seja o Senhor. Podem sentar. Deus nunca tratou com um grupo em nenhum lugar na Escritura. Ele trata com um grupo porque cada homem é diferente do outro. Todo homem, os dedos de cada homem é diferente, os narizes diferentes, as ações são diferentes. Ele toma um homem em perfeita harmonia até ele se tornar a palavra. O nosso profeta foi a palavra. Amém. O que ele nos disse? Fique com a palavra. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Podem sentar. Há apenas uma maneira de ficar com essa voz, porque essa voz nunca muda. E os homens com ideias e pensamentos, eles mudam. E eles não concordam um com o outro. Eles dizem, eu não poderia concordar, eu teria que fazer isso, ouvir esse. Não. Há outras fitas e a mensagem nunca mudam. Todas as vezes que eu ligo, elas dizem a mesma coisa. Deus precisa de um homem em seu controle, sob seu controle, e é assim com a noiva de Jesus Cristo para trazê-la. Essa fita é o ministério quíntuplo. Ele foi nosso professor, mestre, profeta. Ele é o nosso pastor. Ele é o mensageiro, o sétimo mensageiro. Ele é tudo. Ele é um. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Podem sentar. Podem sentar. Não é maravilhoso? Eu não estou inventando isso. Ele disse que foi todas essas coisas, apóstolo, profeta e tudo mais. Mas depois ele fala sobre o livro dos santos, que ele envia o anjo, e agora estamos no tempo final. E qual a importância de ouvir a voz desse sinal? Essa voz é tão grande, essa voz é tão importante. É a voz por toda esta Bíblia. Essa voz era tão importante daquele anjo mensageiro que quando Deus falou na terra, quando o mensageiro falou na terra, quero dizer, Deus ecoou lá no céu. Louvado seja o Senhor, podem sentar. Gostariam de ouvir a citação? Eu estava contando com isso. Porque sou contra a religião organizada. Notem, este anjo é o último mensageiro antes da vinda de Cristo
no capítulo 19 de Apocalipse, a voz do mensageiro. A voz de quem? Do mensageiro, a voz do mensageiro, não outras vozes, a voz do mensageiro. Agora temos que estabelecer que para saber sobre quem estamos falando aqui. Quem é o último anjo mensageiro vindicado? William Marion Branham. Então nós sabemos de quem estamos falando aqui, todos cremos nisso. Muito ok. Se notarmos que quando ele dá sua voz na terra, houve uma voz que ecoou no céu. Versículo 4, se quiserem ler, o capítulo 19, versículo 4, este mensageiro na terra estava tão inclinado a Deus, até que, a ponto que quando ele falava na terra, Deus ecoava a mesma coisa no céu. Uau! Louvado seja o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Podem sentar, então. A voz desse mensageiro, William Marion Branham, é tão grande que quando ele dizia alguma coisa aqui na terra, Deus estava ecoando isso no céu. Então, não deveríamos tocar essa voz na igreja? Louvado seja o Senhor. Nós temos a revelação. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler essa primeira parte novamente. Talvez haja alguma coisa ali que nós perdemos. Notem, este anjo é o último mensageiro antes da vinda de Cristo, no capítulo 19 de Apocalipse, a voz do mensageiro. Então, a voz do mensageiro de Apocalipse 19 era o último mensageiro. E a voz de quem ele estava falando? Está certo? Foi isso que a irmã Branham disse? Vamos ler. Peguem as suas Bíblias. Apocalipse, capítulo 19. Talvez responda algumas dúvidas aqui. No versículo 4, ele disse que foi aquele anjo que ecoou o que ele disse. Então, a quem estamos ouvindo aqui? Certo? Então, os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que está sentado no trono, dizendo amém, aleluia. E saiu do trono uma voz dizendo, louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que temeis assim, pequenos como grandes. Também ouvi uma voz como a de grande multidão, como a voz de muitas águas e como a voz de fortes trovões, que dizia, aleluia, porque já reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, e já a sua noiva se preparou, e foi-lhe permitido vestir-se de linho fino, resplandecente e puro, pois o linho fino são as obras justas dos santos. E disse-me... Ok. De que anjo estamos falando? Vamos continuar. Escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Disse-me ainda, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Então me lancei a seus pés para adorá-lo. Então, quem era esse anjo? Quem era esse anjo? Esse anjo não foi outro a não ser o 7º anjo mensageiro. Foi isso que o profeta de Deus disse. Amém. Louvado seja o Senhor. Sabe, quando eu li isso,
quando Deus revelou isso para mim, é como dissemos aqui na igreja, quem conhecia a revelação? Quem mais poderia ser o anjo? Mas o irmão diz ali mesmo que a voz, que o anjo, o último mensageiro, antes da vinda de Cristo, Apocalipse capítulo 19, a voz do mensageiro. Então, esse foi o mensageiro falando com João, falou na terra e Deus estava ecoando no céu, e esse mensageiro estava conversando com João, e João sabia que era exatamente a mesma coisa, porque ele dormiu junto. E ele disse, esse é ele, tem de ser ele. Eles são exatamente parecidos um com o outro. E ele viu que ele era aquele mensageiro, então ele caiu aos pés dele e ele disse, não faça isso porque sou o teu conservo. Glória! Louvado seja o nome do Senhor. Esta mensagem está repleta de pepitas, todas aí para a noiva. Ele disse, qual é a tradução do versículo 4? Que é a voz falando aos seus povo predestinado, dizendo, sai dela. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Isso bate acerta em cheio. Elias falando à noiva de Jesus Cristo. Eu quero falar algo deixar algo bem claro aqui, porque sabe que os céticos e tudo mais, que dizem que a gente põe muita ênfase no homem, que adoramos e tudo mais. Foi isso que o mensageiro respondeu, o próprio mensageiro, no Apocalipse 10, a mensagem do sétimo anjo abre o selo, não um anjo, um filho do homem, mas um mensageiro revelando o filho do homem. Por isso que parece ser tão difícil para vocês. Não o filho do homem, ele próprio, mas o sétimo anjo, o sétimo mensageiro está revelando ao público o filho do homem. Porque que o deixaram em choque. Não pode organizar isso. É o grão, o próprio grão novamente. E isso é o que vocês são. É o próprio grão que apenas ouve a esta voz. Amém. Vocês amam esta mensagem de todo o coração? Estão contentes pela revelação que Deus lhe deu? Não há mais nada. Tudo o que estava escrito aqui, tudo o que foi falado, é o que está acontecendo agora mesmo para aquela noiva que está voltando, tornando-se aquele grão real. É o que somos. Isso é desde o início do tempo. Então, eles gostariam de ter vivido a época que estamos vivendo, mesmo na época de Jesus, gostariam de estar vivendo agora mesmo para ver a vinda. Tudo está se manifestando. Ele disse que tudo aconteceu, todos os rumores de guerra e tudo mais. Nada vai impedir a vinda do Senhor, é apenas nós. Então, é Deus. Preparemo-nos, então.